Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente deposto da Síria, Bashar al-Assad, finalmente se manifesta. Nega ter saído do país de forma premeditada. E diz que o governo está nas mãos de terroristas. A Síria inicia uma transição de poder e o contato com o mundo uma semana após a queda dele. Funcionários de uma UPA no Rio de Janeiro, onde o paciente morreu na fila de espera por atendimento, serão demitidos. Um adolescente de 15 anos que dirigia uma caminhonete na contramão mata uma mulher, furta um outro veículo e capota após uma perseguição da PRF no Rio Grande do Sul. Uma multidão recebe Papa Francisco em uma visita histórica à ilha francesa de Córcega. E papais noéis em diversos países correm, patinam e andam de moto há poucos dias do Natal. O Jornal Mundial começa agora. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que todos os profissionais que estavam de plantão na noite da última sexta-feira, quando o homem morreu enquanto aguardava atendimento na UPA do bairro Cidade de Deus, na Zona Oeste, serão demitidos. Além disso, eles responderão a uma sindicância e serão denunciados aos respectivos conselhos de classe. O caso gerou grande repercussão e está sendo investigado pela coordenação da unidade e Polícia Civil. O paciente, identificado como José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, chegou à UPA reclamando de dores no corpo. Segundo relatos dos profissionais, ele estava lúcido e caminhando. Após passar pela classificação de risco realizada às 20 horas e 30 minutos, conforme registros, o paciente aguardava atendimento na sala de espera quando perdeu a consciência. A equipe médica foi acionada e o paciente foi encaminhado à sala vermelha para atendimento emergencial, mas não resistiu. Uma adolescente de 15 anos que dirigia uma caminhonete na contramão provocou um acidente com morte na noite de domingo. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caso ocorreu em Progresso. A vítima foi identificada como Tamara Hennica, de 40 anos. Ela chegou a ser removida por uma ambulância da prefeitura, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Conforme o registro de ocorrência da Polícia Civil, depois da colisão, o adolescente ainda furtou o carro de um homem que parou na pista para prestar socorro, seguiu em fuga e capotou após ser perseguido por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Depois do capotamento, ele foi levado para um hospital em Lajeado. O adolescente foi ejetado e ficou preso embaixo do veículo. Ele está internado em estado grave. A Polícia Civil busca esclarecer como o adolescente teve acesso ao primeiro veículo. O presidente deposto da Síria, Bashar al-Assad, negou que tenha saído do país de forma premeditada. Esta foi a primeira vez que ele se pronunciou desde que deixou o país há pouco mais de uma semana após os rebeldes tomarem o poder. O governo sírio inicia uma transição e contato com o mundo uma semana após a queda dele. Bashar al-Assad quebrou o silêncio nesta segunda-feira. O presidente deposto da Síria afirmou que não fugiu de maneira premeditada da Síria no dia em que os rebeldes tomaram a capital Damasco. Em um comunicado divulgado pelo Telegram, o ex-líder sírio acrescentou que a Rússia pediu sua saída de uma base militar sob ataque em sua primeira declaração após o fim de seu governo. Assad disse que sua saída do país não foi planejada, nem aconteceu durante as últimas horas da batalha, ao contrário de certas acusações. 5 ex-oficiais disseram anteriormente à AFP que horas antes das forças rebeldes tomarem Damasco e derrubarem o governo de Assad, o ex-presidente sírio já estava fora do país. Assad ainda afirmou que a Síria está nas mãos de terroristas depois que uma coalizão insurgente liderada por islamistas tomou o poder. O ex-líder sempre rotulou quem se opusesse a seu governo como terrorista.
Uma aliança rebelde liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham lançou uma ofensiva relâmpago de seu bastião no noroeste da Síria em 27 de novembro, capturando rapidamente as principais cidades sob controle do governo e tomando a capital em 8 de dezembro. A Síria iniciou a transição e o contato com o mundo uma semana após a queda de Bashar al-Assad. Vários ministérios das relações exteriores multiplicaram os esforços no domingo para estabelecer contato com a nova potência islamista na Síria. O enviado da ONU para a Síria, Geir Pedersen, pediu o envio de ajuda humanitária e que se evitem atos de vingança. Ele se reuniu com Abu Mohamed al-Jolani, chefe do grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que liderou a coligação rebelde que derrubou o governo Assad em 8 de dezembro, após uma ofensiva relâmpago de 11 dias. Os novos líderes da Síria enfrentam agora o desafio de tranquilizar a comunidade internacional. Nosso objetivo é o perdão e a reconciliação, mas deve haver justiça e não vingança. Devemos dar às pessoas seus direitos e responsabilizar os criminosos perante a lei, dentro do Poder Judicial e instituições nacionais. Se Deus quiser, todos os sírios terão segurança e proteção. O novo governo sírio prometeu um Estado de Direito, mas a maior preocupação é o passado jihadista do grupo sunita HTS, que continua sendo classificado como organização terrorista por várias potências ocidentais. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que Washington estabeleceu contato direto com o HTS. Uma semana depois da tomada do poder pelo grupo sunita, na entrada da Universidade de Damasco, estudantes posicionaram a bandeira com 3 estrelas vermelhas, símbolo da oposição a Assad. Dezenas de alunos uniformizados retornaram às aulas na capital no domingo. Nos sentimos libertados e as correntes foram quebradas. O medo foi destruído e agora podemos nos expressar sobre muitas questões. A comunidade cristã síria também participou da primeira missa dominical desde a queda de Assad. Hoje viemos e rezamos, marcando a primeira semana de uma nova Síria, uma Síria independente. Sempre oramos a Deus para poder viver livremente. Com a volta à normalidade, os sírios enfrentam um desastre econômico devido ao impacto de quase 14 anos de guerra, que deixou mais de 500 mil de mortos, e aos efeitos das sanções internacionais. O governo de Israel aprovou um projeto para duplicar a população na parte anexada pelo país das colinas de Golã. A zona desmilitarizada separa Síria e Israel e é alvo de disputa. O governo de Israel aprovou neste domingo um projeto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para duplicar a população na parte das colinas de Golã que o país ocupou e anexou, segundo um comunicado do gabinete do chefe de governo israelense. O texto detalha que foi aprovado por unanimidade o projeto do primeiro-ministro Netanyahu de desenvolvimento demográfico das localidades do Golã e da cidade de Katsrim, por uma soma de 40 milhões de shekels, ou mais de 400 milhões de reais. Netanyahu sublinhou que seu país não quer entrar em conflito com a Síria, uma semana depois de ter ordenado que suas tropas tomassem a zona desmilitarizada que separa os dois países nas colinas de Golã. Após a queda de Bashar al-Assad, deposto do poder pelos rebeldes em 8 de dezembro, Netanyahu afirmou que a parte das colinas de Golã, anexada por Israel, pertencia a seu país para sempre. A Arábia Saudita condenou neste domingo o projeto israelense e denunciou uma sabotagem das oportunidades de restaurar a segurança e a estabilidade da Síria. Cerca de 30 mil cidadãos israelenses vivem em 34 localidades das colinas de Golã, anexada por Israel, aos quais se somam 23 mil drusos, uma comunidade cuja religião surgiu do islamismo, mas que em sua maioria se reivindica como síria, ao mesmo tempo que residentes de Israel. O Estado hebreu conquistou uma parte das colinas de Golã no sudoeste da Síria durante a Guerra Israelense-Árabe de 1967, antes de anexar esse território em 1981. A seguir, uma multidão recebe o Papa Francisco em uma visita histórica à ilha francesa de Córcega. E Papais Noéis realizam bons momentos de alegria a poucos dias do Natal em diversos países.
Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Hora de nós sabermos como fica o tempo para amanhã no Brasil. Boa noite, Marcelo. Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite a todos. A semana reserva chuva de 100 milímetros, queda de raios e tempo abafado. A segunda quinzena de dezembro inicia e com ela o clima fica mais intenso, com chuva forte, trovoadas, queda de raios e também tempo abafado. No sul, tempo carregado. Os ventos do oceano em direção ao continente continuam mantendo o tempo mais carregado entre os litorais do Rio Grande do Sul e do Paraná. Em grande parte da campanha gaúcha, região central e metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha e Vale do Itajaí, a possibilidade de chuva é mais passageira e isolada, sem previsão para temporais. No Sudeste, alto risco de transtornos, tempo ainda bem instável em todos os estados do Sudeste. Durante a semana, a chuva cai intensamente entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda é alto o risco para transtornos, principalmente em áreas de risco. No litoral paulista, o tempo fica um pouco mais carregado. Mesmo assim, a previsão não é de chuva intensa. No centro-oeste, trovoadas, raios e ventania. A chuva se concentra entre o norte de Mato Grosso do Sul e os estados de Goiás e Mato Grosso. Trata-se da precipitação que cai localmente forte, de forma isolada, mas tem potencial para trovoadas, raios e ventania até 60 km por hora. Já a capital Campo Grande deve ter tempo firme, assim como grande parte da região sul, oeste e central de Mato Grosso do Sul. Na região nordeste, pancadas fortes de chuva, entre as capitais São Luís, Natal e também Salvador. O tempo fica mais encoberto, com chuva passageira entre a madrugada e o período da manhã, por conta da infiltração marítima, ou seja, dos ventos do oceano em direção ao continente. Pancadas pontualmente fortes podem acontecer entre o oeste da Bahia, o extremo sul do Piauí e do Maranhão. Na região norte, chuva intensa e tempo abafado. Estados do Acre, Rondônia, grande parte do Amazonas, sul do Pará e também Tocantins devem registrar chuva com forte intensidade ao longo desta terça-feira. Mas, mesmo assim, as temperaturas seguem em elevação e o tempo fica bastante abafado. O tempo é mais estável no norte de Roraima e também em parte do Amapá. Contudo, a chuva acontece de forma mais isolada no período da tarde. Eu volto com você, Alice. Uma boa semana a todos. Alice, Gabriel. Obrigada, Marcelo. Até amanhã. O presidente Lula afirmou neste domingo que o general da reserva Braga Neto, acusado de ter liberado uma tentativa de golpe de Estado em 2022, tem direito à presunção de inocência, mas deve ser punido severamente se for provado ser culpado. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou este domingo que o general da reserva Walter Braga Neto, acusado de ter liderado uma tentativa de golpe em 2022, tem direito à presunção de inocência, mas deve ser punido severamente se for provado ser culpado. O chefe de Estado referiu-se à prisão de Braga Neto em um breve comentário feito durante a entrevista que concedeu após ter recebido alta do hospital onde estava internado desde segunda-feira e onde foi submetido a uma cirurgia para tratar uma hemorragia intracraniana. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente.
O ex-ministro da Defesa e da Presidência do governo do líder da extrema-direita, Jair Bolsonaro, foi detido este sábado em sua residência no Rio de Janeiro por ordem do Supremo Tribunal Federal, depois de a Polícia Federal o ter acusado de obstruir a investigação do plano golpista. O general da reserva do Exército, que foi candidato a vice-presidente como companheiro de chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022, é acusado de ter sido o principal organizador de uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula e de um suposto plano para assassinar o líder progressista. O presidente garantiu na coletiva de imprensa que não é possível tolerar ataques à democracia ou à Constituição no Brasil. E não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. Tanto o general detido quanto Bolsonaro estão entre os 37 réus aos quais a Polícia Federal solicitou a abertura de acusação por terem planejado um golpe para impedir a posse de Lula em janeiro de 2023. Apesar destas acusações, Braga Neto foi detido preventivamente, pois, segundo a Polícia Federal, vinha tomando medidas para dificultar a investigação e impedir a coleta de provas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pelo caso e pela ordem de prisão, garantiu em sua decisão que as investigações revelaram a gravíssima participação de Walter Braga Neto nos fatos investigados e seu verdadeiro papel como líder e organizador. O Papa Francisco realizou uma viagem histórica à ilha francesa de Córcega. Esta é a primeira vez em que um líder da Igreja Católica visita o território. O Papa Francisco foi recebido por uma multidão na Córcega neste domingo, na primeira visita de um pontífice a esta ilha francesa do Mediterrâneo. O argentino usa cadeira de rodas e tem um hematoma no rosto, devido a uma queda ao levantar-se da cama há poucos dias. Nas ruas de Ajaccio, principal cidade desta ilha mediterrânea de 350 mil habitantes e 80% católicos, segundo o Vaticano, milhares de fiéis acompanharam o passeio de Francisco em seu papamóvel. O pontífice, prestes a completar 88 anos, participou do encerramento do Congresso sobre religiosidade popular no Mediterrâneo, onde defendeu um conceito de secularismo que não seja estático e rígido, mas evolutivo e dinâmico. A agenda do Papa inclui uma missa ao ar livre para milhares de pessoas. Francisco pegaria o avião de volta à Santa Sé poucas horas depois da chegada, após um encontro breve com o presidente francês Emmanuel Macron. O Papa foi convidado à Córcega pelo cardeal franco-espanhol François Xavier Bustilho, bispo de Ajaccio. Ele afirmou recentemente à AFP sobre a visita do pontífice que o Papa em breve completaria 88 anos e tem problemas de mobilidade, mas a cabeça e o espírito estão aí. As ruas de várias cidades pelo mundo se coloriram de vermelho com o desfile de Papais Noéis há poucos dias do Natal. Lugares como Kosovo, Londres e Barcelona tiveram bons velhinhos realizando boas ações e trocando presentes. O Kosovo realizou uma maratona de Papais Noéis neste domingo. Na 9ª edição do evento beneficente, milhares de pessoas correram pelas ruas do centro da capital Pristina. This is 9th edition of Vrapo Babadimar, and this all causes for the pediatric. Esta é a 9ª edição da Corrida do Papai Noel. A causa é ajudar a Clínica de Oncologia Pediátrica. Estou muito orgulhoso desta campanha porque lembro da primeira edição, quando cerca de 100 pessoas vieram. Este ano temos cerca de 5.000 Papais Noéis. Isso me deixa muito orgulhoso. Isso é incrível e o melhor é que esse evento é para apoiar famílias necessitadas no fim do ano e no Natal. This event is for the support family in need for the end of year, for Christmas.
Em Londres, o bom velhinho deixou de lado o trenó e deslizou sobre as rodinhas, cruzando as ruas da capital inglesa. O evento popular já acontece há 20 anos e em 2024 cerca de 500 pessoas se vestiram de Papai Noel e calçaram seus patins para espalhar alegria. Quando você está patinando, você se sente como um astro do rock ou algo do tipo, porque passamos pela Harrods. E é um mar de flashes acontecendo como em um tapete vermelho. Você se sente como uma celebridade total, é muito divertido e você só tem amigos por perto com quem você patina o ano todo. E muitas pessoas vêm de fora da cidade. Já em Barcelona, Papai Noel pendurou os patins e se equilibrou em 2 rodas. As pessoas ficam surpresas e há muitas crianças que se divertem e gostam. Há outras pessoas que talvez não gostem ou que podem ficar incomodadas com o barulho. Mas acho que, em geral, ver todos vestidos de Papai Noel deve ser um sentimento muito bom de orgulho e união. Os motociclistas também aproveitaram o evento para apoiar o uso de motos na cidade. Queremos reivindicar as motos. Barcelona está dificultando o uso de motocicletas e acho que é um dos veículos mais rápidos de usar e talvez um dos menos poluentes. Que lindeza, clima natalino e ajudando o próximo, né? Isso mesmo, boas ações. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.